Alexandro pretende deixar mesmo o Flamengo no fim da temporada? Chequei essa história e trago atualizações. Felipe Luiz na mira do Benfica. Bora te contar também sobre o Flamengo que quer o adiamento de um jogo do Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo. Para completar últimas de mercado, bastidores, finanças, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Flamengo quer o adiamento de jogo do Campeonato Brasileiro. Rubro-Negro trabalha nos bastidores, junto à CBF, para que a partida contra o Curitiba aconteça depois da Copa do Mundo. Ela está inicialmente marcada para 30 de maio, no Maracanã. Só que, para essa partida, o Flamengo pode ter até 9 desfalques por causa do Mundial. Vale a lembrança de que os jogadores convocados ficam de fora dessa última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo. 4 baixas são certas de jogadores convocados para a seleção brasileira: Alexandro, Danilo, Léo Pereira e também Paquetá. Para completar a informação sobre convocação e grana para o Flamengo. Não sei se você sabe, mas a FIFA paga um valor fixo por dia que os atletas convocados para o Mundial estejam à disposição de suas seleções. O Flamengo fez uma estimativa, um cálculo, e imagina ser capaz de faturar cerca de R$1.200.000 com a Copa por cada jogador convocado. Se esse número de 9 atletas for confirmado, o rubro-negro pode ter uma receita durante o Mundial de R$11 milhões, que nada mais vai ser do que para pagamento dos próprios jogadores que estiveram a serviço de seleções. Só mais um detalhe: Matias Vinha, lateral esquerdo do Flamengo emprestado ao River Plate, está fora da Copa. Ele sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa e não terá condição de atuar no Mundial. Informação exclusiva: Felipe Luiz é uma das possibilidades no Benfica. O técnico supercampeão no Flamengo e que está desempregado desde que deixou o Rio de Janeiro para morar na Espanha, passou a ser especulado no Benfica. Importante registrar que o Benfica perdeu o José Mourinho para o Real Madrid. O primeiro alvo do clube português foi Rubem Amorim, que não tem interesse em voltar para Portugal, técnico de enorme sucesso no Sporting e de passagem conturbada no Manchester United. Nesse momento, o Benfica tenta convencer Marco Silva a trocar a Premier League pelo futebol português. Marco Silva, que trabalha no Fulham, é a prioridade no momento. Se não rolar, o Jorge Mendes, um dos maiores empresários do mundo português, com portas abertas no Benfica, vai tentar encaixar o Felipe Luiz. Vale a lembrança de que o Jorge Mendes é empresário de José Mourinho, que está trocando o Benfica pelo Real Madrid. Felipe Luiz está morando na Espanha, tem feito uma série de cursos por lá, enquanto aguarda por uma grande proposta. Chegou a ser especulado no Chelsea, não rolou, o Xabi Alonso já foi anunciado. Também passou a ser comentado nos últimos dias como uma alternativa para o Bayer Leverkusen. Informação importante: Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos, e o tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar: de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. E Alexandro pretende deixar mesmo o Flamengo? Especulação que circulou nas últimas horas dá conta de que o lateral esquerdo fica até o fim da temporada no Fla e depois vai buscar um novo desafio, por entender que é hora de estar numa liga menos disputada, com menos jogos e por consequência menos cansativa. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa da família do Alexandro para saber se é esse de fato o sentimento do lateral que estará vestindo a camisa da seleção na Copa do Mundo.
A informação que eu recebi é completamente oposta. Essa pessoa assegurou que Flamengo e Alexandro já se acertaram para a prorrogação do contrato. Resta apenas um único detalhe: se esse novo vínculo vai ser estendido até dezembro de 2027 ou até dezembro de 2028. Segundo esse familiar do Alexandro, o jogador está super satisfeito com as condições que encontrou no Flamengo. Família absolutamente adaptada ao Rio de Janeiro e não há atenção ou a intenção de sair do clube, apesar de propostas, como por exemplo dos Estados Unidos e da Turquia. O Alexandro tem 34 anos de idade, ganha na casa de R$ 1.800.000 por mês e é o titular, sempre tem condições físicas boas. Só para completar em relação ao rubro-negro, a vitória por 1-0 contra o Estudiantes na noite dessa quarta-feira, com o gol de Pedro, colocou o Flamengo na próxima fase da competição. Agora só resta aguardar a confirmação do WO contra o Independiente Medellín, naquele jogo que terminou com confusão na Colômbia, para que o Flamengo tenha, além da classificação assegurada, também a primeira posição do grupo. Flamengo fez a maior burrice pagando mais de 40 milhões de euros no Paquetá, que é mediano demais. Danilo joga muito mais bola e também pode jogar de meia avançado. Capacidade para jogar de 10. Ele é fera. Cara, eu acho o Paquetá muito bom jogador, tá? Não sei se vale 40. Só que tem um ponto, Carlão. O Flamengo pagou 42, mas na verdade, com impostos e tudo mais, a operação ficou em 55 milhões de euros, contando impostos e também a comissão. Vou repetir. O custo final da compra do Paquetá foi de 55 milhões de euros e não sou eu que estou falando, está no balanço oficial do próprio Flamengo, tá bom? Fale do adiamento do jogo do Flamengo. Atila, o Flamengo era o principal interessado em adiar a partida contra o Curitiba. O Flamengo enfrenta o Curitiba no dia 30 de maio, o último jogo, a última data antes da pausa para a Copa do Mundo. E a justificativa do Flamengo é que ele pode ter 9 desfalques para esse confronto. Só para lembrar, pessoal, que embora a gente tenha jogos no dia 30, os atletas convocados para as seleções dos seus países vão se apresentar antes. Ou seja, todo mundo que tiver jogador convocado não vai poder contar com esse jogador na data do dia 30, tá? E aí, com 9 jogadores de desfalque, o Flamengo procurou, bateu na porta da CBF e falou, não quero jogar. Adinho meu jogo contra o Curitiba, não tem a menor lógica a gente perder 9 atletas. O Palmeiras era outro interessado. O Palmeiras pode até ter 8 baixas por conta de convocações. CBF agradeceu o contato, mas descartou qualquer possibilidade de adiamento dos jogos, tá? Então, o Flamengo enfrenta o Curitiba na última rodada, assim como o Palmeiras também tem seu jogo confirmado. Fala, rapaziada, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil, né? A gente tá falando realmente do maior clube do mundo, o Mengão. Então, desde já, peça seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo quando nós postar vídeo novos por aqui. Um grande abraço para você, porque nesta quinta-feira tá chegando aí, né, cara? Quinta-feira dessa agitada animada para vocês que gostam do nosso tipo de conteúdo. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo. Fui.